Bom, vamos lá. Eu tive um problema com um outro vídeo, né? Eu estava explicando para vocês concentração, mistura de soluções, né? Aí eu estava explicando para vocês uma mistura de solução com o mesmo soluto. Só que aí que aconteceu? Quando eu estava na metade da explicação, o vídeo parou de gravar. Então eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando o que eu já estava explicando. Porém o conteúdo já está pronto aqui, eu só vou mostrando para vocês o que eu fiz. Quando nós temos uma mistura de solução com o mesmo soluto, o que acontece? Como eu expliquei lá anteriormente, você faz uma soma, né, das concentrações iniciais para você descobrir a concentração final. Porém, quando você usa soluto diferente, e aí quando você estiver trabalhando com soluto diferente, pode ou não haver reação química. Então primeiro a gente vai trabalhar com o caso do não acontecimento da reação química, tá? E depois, um outro vídeo, a gente vai se aprofundar quando acontece reação química, porque esses são os mais importantes, tá bom? Quando não acontece reação química, vai acontecer apenas um processo de diluição, tá? Ou seja, você vai ter uma solução, né? E você X e uma solução Y, só que elas não reagem. Quando você mistura, você vai ter uma solução XY, onde só alterou o volume e as concentrações de X e as concentrações de Y, elas foram diluídas, elas só diminuíram, né? Elas diminuíram as suas concentrações sem reagir entre elas, tá? A melhor maneira de explicar isso, obviamente, é com um exercício. Então vamos para o exercício 7 da página 27, onde o enunciado diz: durante o preparo de uma solução no laboratório, um aluno acidentalmente misturou 100 ml de cloreto de sódio, 20 gramas por litro, e 200 ml de cloreto de potássio, 40 gramas por litro. Sabendo que na mistura das soluções não ocorre reação química, quais serão as concentrações de cloreto de potássio e cloreto de sódio em gramas por litro na solução final? Bom, como não houve reação química, cada uma das soluções foram diluídas. Então nós vamos pensar nas soluções de maneira separada, variando apenas o seu volume para descobrir a concentração final, tá? Vamos lá. Na solução de NaCl. Na solução de NaCl, inicialmente nós tínhamos 20 gramas por litro e a gente vai querer saber qual que vai ser a concentração final. O volume inicial é 100 ml, tá? E nós vamos querer saber para onde que vai, e o volume final vai ser 300 ml. Ora, 200 ml de cloreto de potássio mais 100 ml de cloreto de sódio dá 300 ml de solução final, tá? Nós vamos usar aquela fórmula de diluição, tá? C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2, tá? Aqui eu decidi trabalhar diretamente na fórmula para obter essa outra fórmula aqui, onde eu isolei a concentração final, tá? Substituí os valores e obtive o resultado, tá? Como vocês podem notar, o que aconteceu aqui? Houve uma diminuição da concentração. Então a gente já consegue postular o quê? Nós conseguimos postular que sempre que houver uma diluição, nós vamos ter uma diminuição na concentração, beleza? E na solução de KCl, isso aqui eu fiz uma pequena rasura, imperceptível, eu espero, tá? Onde a concentração 1 em gramas por litro, né? A concentração 1 era 40 gramas por litro. A concentração 2 nós precisamos saber. O volume inicial era 200 ml, então a gente somou com o volume do cloreto de sódio, tá? Fiz a mesma coisa aqui, usei essa fórmula, fiz a modificação que eu queria para isolar a concentração 2, tá vendo? Substituí os valores que eu tenho, cheguei nessa concentração. Novamente, uma diminuição da concentração. Como eu falei, sempre que houver uma diluição,
nós estamos falando em uma diminuição da concentração das espécies, seja essa concentração comum, seja essa concentração molar, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, mas ela é bem simples de você raciocinar, é sobre a evaporação. Como na evaporação nós vamos estar diminuindo, né? Vamos colocar aqui já que eu já tinha feito o desenho, tá? Bom, você pega uma solução, por exemplo, de NaCl mais água. Está vendo? NaCl mais água, tá? Você coloca uma chama nessa solução e o que você começa a evaporar aqui? Você começa a evaporar a água, você começa a evaporar o H2O. O que acontece? Você vai ter uma diminuição desse volume, tá? Ou seja, evaporou o H2O, diminuiu o volume. O sal de cozinha ele não evapora, ele não é volátil, ele permanece em solução. Ou seja, você está aumentando essa concentração aqui, tá? Tá vendo? Aqui as partículas estão um pouco mais afastadas, aqui as partículas estão um pouco mais juntas, consequentemente aumentou-se a concentração. Quando você aumenta a concentração, você está diminuindo o volume. Então aqui eu fiz algo bem simples, que era para vocês justamente perceberem o que eu estava querendo dizer, ó. Diminuir o volume, certo? Diminuir o volume, eu consequentemente vou aumentar a concentração em quantidade de matéria ou em concentração comum, tá vendo? Diminuir o volume, tá vendo? Aqui, ó, alto volume, volume menor. Diminuir o volume, aumentei a concentração, seja ela concentração molar